Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tópico fascinante, desvendando de forma clara e visual o universo de umas moléculas muito especiais. Já parou para pensar nisso? A resposta está numa família de moléculas surpreendentemente diversa e, olha, bastante elegante, que nem sempre é bem compreendida: os lipídios. Então, para a gente entender de verdade o que são os lipídios, a gente precisa ir além daquela ideia de que eles são só gordura, sabe? O lance é olhar para as funções essenciais que eles desempenham no nosso corpo. Vamos começar pelo papel mais famoso deles, que é fornecer e, principalmente, armazenar energia. Pois é, dentro de umas células especializadas, os adipócitos, o corpo guarda energia não por algumas horas, não, mas por semanas a fio. É um estoque de longo prazo. E quem faz esse trabalho de armazenamento super denso é o triglicerídeo. Pensa nele como uma mochila de energia recarregável que o corpo carrega para todo lado. E a eficiência aqui é absurda. As gorduras armazenam mais que o dobro de energia por grama do que os carboidratos. Pensa só no poder disso. Mas não é só de energia que vive o corpo, né? Os lipídios têm um papel talvez até mais fundamental. Eles são os tijolos que constroem a estrutura das nossas células. Aqui, a estrela do show é o fosfolipídio. É uma molécula muito esperta. Tem uma parte que adora a água, a cabeça, e duas caudas que, bom, fogem da água. E o mais legal é que quando estão na água, elas se arrumam sozinhas, sabe? Forma essa camada dupla, a tal da bicamada, criando uma barreira perfeita, com as caudas se escondendo no meio. Essa bicamada é o que forma a base de toda e qualquer célula. É tipo uma bolha protetora, super dinâmica, que funciona como um porteiro, controlando exatamente o que entra e o que sai. E aí entra o colesterol, que muita gente acha que é vilão. Mas aqui ele funciona como um estabilizador, sabe? Ele se encaixa ali no meio e garante que a membrana não fique nem muito mole, nem muito dura. Mantém tudo forte e flexível. Ok, mas como é que a mesma classe de molécula consegue ser uma bateria de longa duração e, ao mesmo tempo, uma parede celular flexível? O segredo está nos detalhes da sua construção. A gente está falando dos ácidos graxos. São aquelas caudas que a gente viu antes nos triglicerídeos e nos fosfolipídios. E existem basicamente dois tipos principais. Pensa assim, os ácidos graxos saturados são retinhos, então eles se empacotam super bem, um do lado do outro. Já os insaturados têm essa dobrinha, tipo um joelho dobrado. Isso meio que bagunça a arrumação e impede que eles fiquem tão juntinhos. E essa pequena dobra na estrutura muda tudo, especialmente a que temperatura eles derretem. É uma diferença simples, mas com impacto gigante. Exatamente por isso que a manteiga, cheia de gordura saturada bem empacotadinha, é sólida em temperatura ambiente. E o azeite, cheio das insaturadas com suas pernas dobradas, é líquido. Faz todo o sentido, né? E para fechar, tem uma última função que é... Uau! Os lipídios não são só estrutura e energia. Eles são os grandes comunicadores, os controladores do corpo. Sério, a lista de tarefas é imensa. Eles atuam como hormônios, como mensageiros dentro das células, ajudam a gente a absorver vitaminas essenciais. Até na nossa visão eles estão envolvidos. E acredite se quiser, a origem de muitas dessas funções está aqui, nessa molécula, o colesterol. Ele é tipo a matéria-prima para uma família inteira de hormônios superpotentes. É impressionante ver como o nosso corpo pega essa única estrutura e a modifica para criar sinais que vão controlar, praticamente tudo, da resposta ao estresse até a nossa reprodução. Então, fica claro, né? Lipídios não são uma coisa só. Eles são como um canivete suíço de moléculas, essenciais para dar energia, para construir e para controlar o nosso corpo. Como dizem os grandes da bioquímica, eles são a forma universal de armazenar energia nos seres vivos. E isso resume bem, da peça mais básica à função mais complexa, os lipídios estão lá, no centro de tudo. Sabendo de tudo isso, que eles constroem nossas células, regulam hormônios e nos dão energia, a pergunta muda, não acha? A questão deixa de ser se gordura é boa ou ruim e passa a ser sobre entender os diversos e incríveis papéis que essas moléculas essenciais desempenham na nossa saúde.